Mas eu pedi a palavra como líder aqui no horário de liderança para parabenizar o presidente Lula. É isso, hoje é aniversário do presidente Lula. 76 anos. 76 anos de uma história bonita. Hoje é aniversário do ex-presidiário, ex-condenado, né, agora, Luiz Inácio Lula da Silva, que está comemorando aí 76 anos de idade. E temos aqui que meditar sobre essa data, deputada Bia Kicis. É muito importante que a gente aproveite a data de aniversário dessa liderança de esquerda que muito se destacou na história nacional, infelizmente, vindo a ser presidente da República e deixando um legado nefasto para o Brasil, né? Nós vimos aqui a deputada Gleisi falar de que ele, né, então surgiu como operário, trabalhou pouco, né, porque daí se aposentou por invalidez, né, eu acho que teve aquele acidente do dedo, e que pouco trabalhou, mas diz representar os trabalhadores, formando sindicatos, formando o Partido dos Trabalhadores e ajudando como liderança aí da esquerda a formar várias outras lideranças na América Latina, o Foro de São Paulo, o próprio Partido dos Trabalhadores. E aqui a gente fala muito do PT, tentando desmerecer o governo Bolsonaro, que, ao contrário do governo petista, é sim um governo honesto, que, ao contrário do ex-presidente Lula, não rouba e não deixa roubar. E vamos lembrar, então, vamos aproveitar essa data para lembrar, deputada Bia, de dessa herança maldita do PT, né? O PT, basta a gente lembrar do clima emocional que a gente vivia na véspera da eleição de 2018, quando a gente, ao perceber que talvez haveria uma reeleição de um dos candidatos do PT, um desânimo geral assolava a nação brasileira. Porque o PT instalou não só a corrupção econômica, começando aí pelo mensalão, que era um sistema de compra de votos aqui dentro do parlamento brasileiro, pagando, mediante propina, os deputados para poder votar as matérias. O petrolão, que foi o uso da Petrobras para desvio de dinheiro para os seus sectários, foram aí prejuízos que a Lava Jato demonstrou da ordem de 42 bilhões de reais. Fora o escândalo do petrolão, tiveram os fundos de pensão, que pouco é mencionado também, né? Nos fundos de pensão, nós tivemos aí, só da Postales do Correio, um rombo de 5 bilhões. Fundos de pensão da Petrobras, da Petros, rombo de 20 bilhões, que poucas pessoas comentam desse rombo do PT. Fundo de pensão do Banco do Brasil, da Previ, um rombo de 13 bilhões de reais. Fundos da Caixa Econômica Federal, FUNCEF, rombo de 12 bilhões de reais. Fora também os fundos de pensão, nós tivemos aí a CPI do BNDES, que a imprensa brasileira pouco noticiou, que tramitou nessa casa. Tivemos vários parlamentares da nossa base que ajudaram na CPI do BNDES, que desvelou para a sociedade brasileira mais de 500 bilhões em rombo do dinheiro do povo brasileiro, que era largado a fundo perdido para outras nações da América Latina, para Cuba, para a Venezuela, mais de $1 bilhão em obras, para Cuba mais de 650 milhões de dólares, e nada disso retornou enquanto o povo brasileiro tanto necessitava de melhorias. Também temos que lembrar da Copa de 2014, dos estádios bilionários que o PT construiu e que são verdadeiros mausoléus, elefantes brancos, que poderiam ter sido construídos UTIs para ser utilizada quando deu a pandemia, mas não, em vez de investir em saúde, investiam em estádios para tentar dar um status irrelevante para o Brasil, que tanto precisava investimento em outras áreas. Então, o que falar do caos? Assim, reconhecer os estragos da gestão Lula, da gestão PT, vai muito além do plano econômico, dos prejuízos econômicos que a gente mencionou aqui, e financeiros. A gente tem que lembrar que o Lula, ele causou um verdadeiro rombo, uma verdadeira corrupção das mentes, num projeto totalitário de poder que foi tentado implementar durante a vigência dos seus 2 mandatos e, posteriormente, com a presidente Dilma, e iria seguir esse projeto totalitário do poder, onde eles desarmaram a população contra a sua vontade, onde havia uma sistemática invasão de terras, de propriedades privadas, e o caos e o terror no campo que era instalado pelo PT.
O Lula falou que se voltar, vai fazer, a primeira das coisas que ele vai fazer, com certeza, é novamente desarmar a população, derrubar os decretos de armas que facilitaram o acesso às armas. Ele falou que vai regulamentar a mídia e a internet, ou seja, vai censurar as pessoas, algo que o presidente Bolsonaro vem sofrendo desde o início com a CPI e com o inquérito das fake news. Fake news nem é crime, sequer conceito temos, e quanto mais pessoas sendo presas ao exercer sua liberdade de expressão. Então imagina se eles estivessem no poder. Se hoje eles fazem isso com o Bolsonaro no poder, imagine o que não fariam conosco, deputada Bia Kicis. Se eles estivessem no poder, todos nós já estaríamos presos. Todo mundo que divergisse da suposta defesa democrática da esquerda, que nada mais é o totalitarismo, a defesa de uma ideologia comunista e socialista, nós estaríamos todos presos por defender a liberdade de expressão. Então, esse projeto totalitário, né, que o PT sempre engendrou, nós temos que meditar no dia de hoje, aproveitar, porque ano que vem vai ter eleição, e o nosso Supremo Tribunal Federal, quando voltou a julgar, relembrar e viver, voltou a deliberar sobre a prisão em segunda instância, mudou o seu entendimento e liberou Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2019, ele foi solto, mesmo tendo sido condenado em primeiro e segundo grau de jurisdição. E não fosse isso suficiente, nos anos seguintes, o Supremo Tribunal Federal acaba por anular as condenações, deixando livre o Lula para concorrer o ano que vem à presidência da República. Como líder carismático da esquerda, nós temos esse perigo iminente no Brasil. E nós não podemos deixar de relembrar toda essa herança que até hoje não resgatamos da recessão econômica, desses rombos das estatais, que hoje sim dão lucros no governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. Então, muito além de falar aqui de uma corrupção econômica, a gente tem que lembrar de uma corrupção social, de uma corrupção moral, de uma corrupção psicológica, que as más ideias esquerdistas causam nas mentes das pessoas e que esse perigo está à solta e pode vir a nos assombrar o ano que vem, onde nós seremos calados de vez, não teremos mais liberdade no nosso país, vamos ser afrontados com novas invasões sem terra, sem direito à legítima defesa, sem direito ao acesso às armas, e vamos ser, novamente, por meio desses métodos populistas que a esquerda adota, nós temos esse perigo do Lula solto, ex-presidiário, ex-condenado. E temos que lembrar, deputada Bia Kicis, que essa herança desses 11 ministros que nós temos no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, são 7 que foram nomeados na era PT, e o ministro Fachin está querendo reavivar a questão indígena no Brasil, onde tinha sido limitada novas demarcações, botando o marco temporal de 88, e está querendo rediscutir essa matéria, que foi consolidada na Raposa Serra do Sol, podendo vir demarcar não só 13% do território nacional, que já está demarcado, mas mais 14% do território nacional. E os índios serão os maiores latifundiários do Brasil, sendo que temos menos de 1 milhão de índios. Só Santa Catarina, que representa 1% do território nacional, tem 7 milhões de habitantes, e agora vamos imaginar 30% do território nacional para menos de 1 milhão de índios. Então, isso se trata muito além da questão indígena. Isso aqui é uma questão político, partidária, que está sendo utilizada pela esquerda, normalmente em terras produtivas, alijando dali pessoas que têm títulos de terra há mais de 100 anos, pessoas que vieram ajudar a edificar a nação brasileira e vão ser expurgadas. Essa aí é um dos ministros que foi nomeado na era do PT, que está dando mais essa herança para a gente aí, que é muito perigosa e não está sendo discutida aqui nesta casa. Então, no dia de hoje, é um dia a se lamentar, é um dia a se meditar sobre o que Luiz Inácio Lula da Silva e o que o PT e a esquerda representam para o Brasil. Representam o atraso, representam o populismo, representam a corrupção econômica, social e moral. E se nós não cuidarmos, não vigiarmos e não defendermos as boas ideias e principalmente a liberdade de expressão e a soltura de todos os presos políticos que temos no Brasil hoje, nós corremos o risco de virarmos uma Cuba e uma Venezuela se a esquerda voltar o ano que vem. Então vamos aproveitar essa data para meditar sobre o que queremos para o Brasil e defendendo, sim, o presidente Bolsonaro, que foi um dos únicos que lutou pela liberdade, pelas liberdades civis na época da pandemia do vírus chinês, diga-se de passagem. Relembrando aqui que foram, sim, lamentamos as 600 mil vidas, mas exaltamos os mais de 20 milhões de curados do Covid e ressaltamos todos os esforços do governo federal em auxiliar nessa época de pandemia e moralizar o Brasil. Então, fora Lula, condenação ao Lula por todos os crimes morais,
econômicos e sociais que fez ao Brasil. Muito obrigada, presidente.